O Bira manda, Wagner, você acha que espíritos com maiores conhecimentos, porém direcionados para o mal, podem atrapalhar em nossos projetos de ajuda espiritual até um ponto de desistirmos de nossos propósitos? Olha, pode, mas normalmente, se a pessoa desiste do propósito dela, independentemente da pressão de fora sobre ela, Eudes, é porque a vontade dela está fraca naquilo que ela trabalha. Eu estou falando claramente. Deixa eu contar uma coisa. Eu acho que eu comentei isso num dos programas, mas eu vou contar para vocês hoje com mais detalhes. Ô Eudes, desde que a gente começou aqui o programa falando de espiritualidade aqui no Projeto Farol, normalmente um dia antes, de segunda para terça, eu sofro uma pressão espiritual vinda de fora, não chega a entrar na minha casa, mas eu sinto a distância, pressionando para tentar me desestabilizar para que eu não tenha condição de fazer um programa legal no dia seguinte. Eu já sei disso, eu estou acostumado. Tá? Não quer que você passe a mensagem. Não quer que... É pressão que vem de entidades que estão contra qualquer esclarecimento consciencial. Isso é do jogo. O mundo é assim. Então a pessoa tem que estar muito firme e integrada com aquilo que ela veio fazer. Sabe? Não como santo ou missionário. É ela com ela mesma. A maior coisa que existe é a luz, cara. E se alguém está dentro dessa luz espiritual, não troque, não fraqueje por nada. Porque isso é a maior coisa do universo. Pelo menos para mim, eu vejo assim. Então nada vai me afastar disso. Sim. E outra, a pressão só me faz me tornar melhor, porque eu reajo com mais força e vou fazer um programa melhor ainda. Então, todo trabalhador espiritual vai sofrer pressão das trevas invisíveis. E isso faz parte do jogo. Agora, Eudes, quando o Pelé jogava, o Garrincha, o próprio Maradona, né, que também era um craque, ou o Messi, né, jogadores craques, precisa de 2, 3 caras para marcá-lo, pressioná-lo. O jogador perna de pau, ninguém marca porque ele se enrosca com a bola. A natureza Ora, cuida. se vem uma pressão das trevas, porque você está fazendo um trabalho espiritual, você está jogando bem, cara. Senão não teria pressão. Porque quem é que vai pressionar alguém que não faz nada? Então, o motivo de trabalhar ou evoluir espiritualmente é o discernimento da própria pessoa. E a maior coisa que existe, cara, ficar firme nisso. Pressões, elas vão existir. E outra, Eudes, não somente lá fora, elas vão existir de familiares em cima de você, às vezes amigos negativos, pessoas encarnadas que também vão tentar desestabilizar você. O que a gente tem na internet? Os haters, o que eles fazem? O obsessor é o hater extrafísico, cara. Vou ficar dando atenção para isso, né? Por exemplo, às vezes entram haters para zoar e tal. Isso já é esperado. Isso aí a gente nem liga. Sim. Sabe o que incomoda? Estudante espiritual chato, que não é hater, é estudante espiritual chato, que fica te espetando, acha que sabe tudo, fica toda hora enchendo o saco. Ele não é hater, ele é o espiritualista chato. Tem um monte. Então, doido, né? Porque na minha cabeça, sempre quando a pessoa se interessa por esse tema, ela já deu um clique na cabeça dela e diz, aí tipo, é que tá, Eudes. Não tem mais ego quando você... Tem sim, porque não é o fato de alguém estudar algo espiritual que significa que ela transformou ela mesma. Então pode ter alguém com conhecimento aqui que não vem no coração e na atitude. O que tem de estudante espiritual arrogante é enorme. Por que existiria arrogância no estudante espiritual? Não faz sentido. Mas tem um monte, e eu, ao falar isso, eu não estou julgando ninguém. É fato. E se a gente bobear, a gente cai nisso também. Sim. Então você tem que estar alerta o tempo inteiro. A melhor coisa é a simplicidade, cara. Não é se achar melhor que ninguém. Porque quando você está com a sua simplicidade, você é você mesmo. Você não faz máscara. Você é você. Então a defesa principal é o caráter da gente. E havia, Eudes, uma expressão no ocultismo antigo, que era caráter de luz. Deixa eu dar um exemplo. O meu pai é um homem, 95 anos, um homem de caráter íntegro. A vida inteira eu vi gente sacanear ele e ele nunca retrucar e ser sempre um homem muito honesto e íntegro. Então eu falo, meu pai é um homem de caráter. Só que se você colocar ele numa sala escura, ele se borra de medo. Ele tem medo do escuro. O caráter dele não enfrenta o invisível para tirar o medo dele. Então, um iniciado numa tradição espiritual, ele tinha que vencer o medo do invisível. Além de ter o caráter correto na sociedade, ele tinha o caráter para enfrentar o invisível e ele mesmo. Isso era chamado caráter de luz. Alguém dentro de um trabalho espiritual tem que ter caráter de luz. Não é só o caráter daqui, não. É o caráter a ponto de vencer a si mesmo e de aguentar toda a pressão e mesmo assim ainda ser grato ao todo por estar dentro da parte espiritual. Legal.